Bom, galera, hoje temos um vídeo não tão alegre, é mais um vídeo histórico. Claro que ninguém gosta de vir para um lugar desse, ver onde é que tanta gente morreu. Estamos em Auschwitz, o maior campo de concentração nazista, que aqui os alemães mandavam... Tinha vários campos de concentração, claro, mas esse aqui era o maior. Aqui estima-se que morreu 1,5 milhão de pessoas, entre judeus, ciganos, e que era quem os nazistas perseguiam, né? Que eles achavam que eles eram a raça superior e eles tinham que extinguir as raças inferiores. Então estamos aqui em Auschwitz, vamos contar mais um vídeo mais histórico para você saber tudo o que passou naquela época, na Segunda Guerra. E viemos aqui de graça, porque aqui em Auschwitz eles não cobram para entrar no campo 2, que a gente vai lá depois, lá é de graça. E aqui no campo 1, no museu, onde é que tem todas as coisas, você tem que pagar para entrar com guia. É mais ou menos 50 reais para entrar. Só que se você vir depois das 4 horas da tarde, você pode entrar de graça. Então a gente está aqui agora exatamente às 4 horas da tarde. Passamos naquele guichê ali atrás, pegamos nossos tickets gratuitos e vamos entrar, claro que sem guia. Então se você quiser entrar aqui depois das 4, você pode entrar sem guia, você não precisa pagar nada, é de graça. E vamos entrar agora e contar um pouco da história de Auschwitz para vocês. Bom, galera, aqui nossa primeira passagem. Aqui tem vários prédios e esses prédios aqui serviam de indústria, né? Para fazer armas, fazer peça de avião e tal. E os judeus que eram aptos, eles trabalhavam forçadamente. E os velhos, mulheres e crianças eram tudo mortos porque não servia para nada. Então os caras chegavam aqui, o médico fazia uma triagem, você pode trabalhar, você vai para o trabalho. Se você é um inválido, um doente, um velho, já era direto para a câmara de gás e morto. E se o judeu se recusasse a trabalhar, ele era enforcado aqui atrás, nessa barra de ferro aqui. E ele era enforcado na frente de todos os outros para servir de exemplo, porque ele era obrigado a trabalhar. Bom, galera, nessa região que a gente está aqui era o QG da Gestapo, tá? A Gestapo era a polícia nazista que caçava os caras e tal, interrogava. Então aqui eles torturavam e matavam muito prisioneiro de guerra, etc. E nesse lugar aqui atrás eles enforcavam as pessoas. E também aqui, depois que acabou a guerra, o comandante de Auschwitz, que foi um tal de Rosa, um general nazista aí, ele foi sentenciado à morte pelos crimes que ele cometeu por tortura e crimes contra a humanidade e tal. E ele foi morto aqui, nesse lugar aqui. O comandante então de Auschwitz, depois que acabou a guerra, bateu as botas aí nessa forca aí atrás.
Bom, galera, aqui atrás é a câmara de gás, tá? Onde é que eles matavam os judeus, ou seja, todos aqueles que eram imprestáveis, já não serviam mais para trabalho, mulheres, crianças vinham para cá e eles diziam que iam tomar banho, assim, vamos lá, agora é a hora do banho. Aí eles chegavam numa região, tiravam toda a roupa, tiravam os pertences de valor, arrancavam os dentes de ouro que tinha alguma coisa de valor da pessoa. A pessoa entrava lá dentro da câmara de gás, eles colocavam o ácido, era um pesticida que tinha cianureto, e jogava pelos buracos, as pessoas morriam e já ia para a câmara do lado, que vocês vão ver ali nas filmagens, já colocava dentro dos fornos para cremar e não sobrar nada, somente cinza dos mortos. Então, pessoal, chegamos aqui no Auschwitz II, vindo lá do Auschwitz I. Pegamos um ônibus gratuito que fica em frente ao museu. Aqui foi o maior campo de concentração, porque o Auschwitz I não deu conta de suportar a quantidade de pessoas que eram levados para lá. Então, para eles concentrar a maioria entre judeus, ciganos, eles trouxeram para cá e aqui muitas pessoas foram assassinadas. Então, aqui é o aquecedor da galera aqui, porque aqui é uma lareira, vocês podem perceber, vai até o final do quarto, porém isso não esquentava o quarto. Então, aqui na Polônia faz muito frio, assim, no inverno chega a fazer menos 20 graus. Então, eles revezavam, eles sentavam aqui e revezavam para poder se esquentar, porque faz muito frio e não aquecia o quarto. Então, o único lugar que era quente era sentado aqui. Então, um quarto para 400 pessoas, imagina o tempo que eles ficavam revezando, fora que eles não usavam roupa de frio, né? Aquele pijama bem fininho e uma coberta. Então, não era suficiente para um frio de menos 20 graus. Aqui que todos são de madeira e são os que foram reconstruídos ou foram preservados. A gente não sabe ao certo se foram, eu acredito que sejam reconstruídos, porque do lado de cá tem um monte que só ficou a chaminé das lareiras de pé, porque todo o chalé de madeira foi destruído. Ou seja, só essa fileira aqui foi só os que foram restaurados. Aqui para trás tem mais um monte só das estruturas que ficou a parte de pedra de pé. Ou seja, era muito grande isso aqui. Não, e detalhe, que é esse lado aqui, fora o outro lado também, que é o mesmo tamanho. Desse lado de cá, aqui atrás da gente aqui, é só a metade do campo. Ainda tem um outro lado de lá. Galera, esse aqui atrás é um vagão de trem onde traziam os judeus para cá. Vinha todo dia vinham vagões cheios de judeus, e dá para notar que não tem abertura nenhuma, não tinha janela nenhuma, os caras vinham socados ali dentro, confinados, não tinha nem espaço para respirar, nem janela, nem nada.
Aqui são placas, aqui é um monumento em homenagem, em memória, né, das vítimas da guerra. E essas são as placas, tipo uma lápide, só que gigante. E aqui tem várias porque cada uma tem um idioma, um dos principais idiomas aqui da Europa. A gente não achou português, então tem tá misturado meio espanhol, meio português, então vou tentar ler para você, que é aqui este lugar onde os nazistas exterminaram 1,5 milhão de pessoas, né, de homens e mulheres e criaturas, que eu acho que deve ser as crianças. A maioria das partes judeus de vários países da Europa. Será sempre para a humanidade um grito de desespero e uns sinais, né? Um sinal do que realmente aconteceu aqui. Bom, galera, agora a gente está aqui na câmara de gás, certo? Né, que matou quase todo mundo, matou nessa câmara de gás aqui. Tá demolido aqui no campo de Auschwitz II porque os alemães mesmo dinamitaram, porque eles sabiam que iam perder a guerra, já no finzinho ali da guerra, 1944, 45. Eles já sabiam que eles iam ser pegos, que a guerra já tinha acabado, já tinha perdido. Então eles destruíram, demoliram e tocaram fogo para tentar encobrir as provas, para os aliados não saber que eles tinham matado tantos judeus aqui. Então eles entravam, tem tipo uma entradinha ali, ó. Aí as pessoas entravam, passavam por uma triagem, tiravam toda a sua roupa, os itens de valor, tipo se a pessoa tinha um dente de ouro arrancava. E depois eles entravam nessa área aqui, que é esse buraco destruído aqui, que é uma câmara subterrânea, e aqui eles jogavam o gás, e dizem relatos de algumas pessoas que mesmo isso aqui sendo vedado, não tinha janela, dava para escutar o barulho das pessoas gritando por 20 minutos até morrer. Então as pessoas largavam aqui tipo um pesticida que eles usavam, tipo um cianureto, e as pessoas morriam agonizando aí. E depois vinha para essa parte de trás aqui, que aqui era o crematório, e tocava fogo nos corpos das pessoas para não causar mais doença e tal, incinerava todos os corpos. E também as mortes não foram causadas só pelo assassinato, muita gente se matou também de desespero, muita gente morreu de doença, entre outras coisas, então, muito triste. Bom, galera, aqui, esse setor aqui que a gente tá, nessas construções aqui, são a área que ficava a área da feminina e das crianças. E aqui, nessa área aqui, onde é que tá essa lápide aqui, onde tinha um prédio aqui, era o laboratório do Mengele. Para quem não sabe, Mengele foi um médico nazista que fazia experimentos com crianças, com mulheres, com gêmeos. Ele gostava muito de gêmeos, injetava uma doença num gêmeos para ver o que acontecia no outro, que ele tinha uma teoria louca que um gêmeo absorvia a coisa do outro. Ele era meio doido, então ele fazia experiência, ele costurou um gêmeo no outro, então ele só fazia experiência absurda, provocava doenças nas pessoas para tentar curar, só fazia experimento maluco, e ele fazia muito experimento com criança, e esse aqui era o laboratório dele. E esse Mengele, para quem não sabe, ele conseguiu fugir, acabou a guerra, ele fugiu, foi para Itália, fez um passaporte falso, viveu muito tempo na Argentina, e depois descobriram ele na Argentina, ele fugiu para o Paraguai, descobriram ele no Paraguai, ele fugiu para onde? Para o Brasil. Ele morreu no Brasil, até ele foi notícia em todos os jornais da época aí, na época de 1980, 1990. E ele viveu no Brasil, em São Paulo, e ele acabou morrendo no Brasil. Ele teve um ataque, um derrame, alguma coisa assim, quando ele estava nadando na praia em Bertioga, em São Paulo, e acabou morrendo afogado. E enterraram ele com nome falso, e depois descobriram que era ele, fizeram a exumação do corpo, fizeram o teste de DNA e descobriram que realmente era ele, esse médico maluco aí, o assassino do Mengele, foi acabar morrendo no Brasil.
Então, galera, espero que vocês tenham refletido, né? Não vou falar gostado, mas tenham refletido um pouquinho desse vídeo, desse momento triste. A gente também não é só turismo feliz, tá rindo, a gente está num momento muito sério aqui. A gente veio aqui conhecer um pouquinho da história e veio também passar um pouquinho aqui para vocês do que aconteceu, do que realmente é o nazismo, do que realmente é o tal fascismo, né, que tá todo mundo aí falando, jogando palavra aos ventos, sem ao menos saber o que aconteceu, sem ao menos saber o seu real significado. Foram mais de 5 milhões de pessoas que morreram aqui. Estima-se que foi 5 ou 6 milhões, mas pode ter sido muito mais. E só aqui em Auschwitz foi 1,5 milhão e estima-se, o comandante aqui do coisa disse que foram 3 milhões, então não se sabe ao certo. Fora assim, quem morre por tabela, né? Quantas pessoas foram atingidas com isso, entendeu? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Ou refletido sobre realmente o que aconteceu no episódio triste da história, que não pode ser esquecido para que a gente não repita essas atrocidades que foram feitas no passado. Certo? Até a próxima.